Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sei que vocês estão um pouquinho cansados, hoje já tiveram algumas sondagens, então eu prometo de verdade que hoje a Pro nem vai falar muito. Se deixar eu falo aí horas e horas, mas hoje eu vou calar mais minha matraca, tá bom? Então hoje eu vou ser bem específica no nosso assunto, é uma revisão, já tem um tempinho que nós ouvimos, por isso que eu vou fazer ao máximo para levantar os pontos mais importantes e refrescar a memória de vocês, tá certo? Nós temos atividade de caderno, isso mesmo, gente. Mas, antes que você já fique aí dizendo, meu Deus, minha mão vai cair, não sei o quê. Não, olha só. A atividade de caderno que a Pro tá deixando hoje para vocês, só precisa entregar na quinta-feira. Isso, né? Deixa eu ver aqui no cronograma de vocês. Quinta-feira, tá aí minhas anotações. Na quinta-feira, gente, nós temos aula, tá? Uma aula gravada de revisão, porque nossa sondagem é na sexta. Não sei se vocês viram lá no grupo, eu fiz para vocês um cronogramazinho falando das sondagens, tá bom? Então, tá lá no grupo. Peço que vocês, por favor, observem de verdade no dia e se naquele dia vai ter só sondagem ou se vai ter sondagem e aula gravada, para que ninguém perca nenhuma sondagem. É de extrema importância essas sondagens de agora. Tranquilo? Então, olhem lá o cronograma. Eu fiz com todo carinho e amor para vocês. Dizendo o dia, dizendo o horário. Também nós conversamos ontem e percebemos que é necessário que haja essa flexibilização do horário, tá bom? Muitas crianças, não só na turma do terceiro ano, mas até alguns alunos na turma do quinto ano ainda, eles dependem do aparelho celular dos pais, então nós percebemos que era interessante deixar um horário na noite. Então, a sondagem ficou até às 7h30, tá? Mas os professores só vão estar disponíveis até às 18 horas, gente. Então, se você falar comigo até às 17h50, a Pro responde. 17h59 eu respondo. Depois disso, parece que minha mente já acostumou. Pronto, ela para e a Pro precisa descansar, que é muito corrido, de verdade, tá bom? Então, observem lá a sondagem. Tem muitas informações importantes, certo? Fiquem acompanhando, todos os dias verifiquem o que tem a ser feito, tá bom? Professora, minha senha e meu login não tá dando certo. Já tentei de todo jeito, tá aparecendo senha inválida, mas é a minha senha. Pode vir falar comigo, gente. A primeira coisa que eu vou pedir é a sua senha e seu login para a gente poder confirmar, para eu confirmar aqui. Então, não deixe para falar comigo quando for faltando 10 minutos para a sua sondagem expirar, não, porque ela tem um prazo. A gente tem que botar obrigatoriamente um prazo para ela expirar, tá certo? Então, falem com o Procedo se tiverem algum problema. E o quinto ano fala comigo, tá bom? Eu que resolvo as coisas de vocês, tá certo? Então, vamos lá. É importante eu tirar essas dúvidas e fazer as colocações logo no início da aula para vocês ficarem conscientes. Então, na aula de hoje é uma aula bem breve, bem curtinha, porque é revisão do assunto. Nós temos a atividade de caderno, mais uma vez ressaltando que a atividade que é para colocar aqui vai estar disponível o arquivo para impressão, tá bom? Então, eu espero que vocês façam a atividade. A correção será feita na quinta-feira. Quinta-feira, eu sei que nós não temos aula de ciências na quinta-feira, porém, desculpa, gente. Porém, na quinta-feira eu tenho aula com vocês, é revisão de português e eu boto a correção nessa atividade. Tranquilo? Fechado? Então, bora pra frente. Então, ciclo da água. Bom, pessoal, sim, vamos falar sobre ciclo da água. Vejam lá no grupo também que eu botei uma imagenzinha onde tem os assuntos da sondagem de vocês, tá bom? Ao menos as da minha matéria. Tranquilo? Então, a matéria que eu dou para vocês é ciências e português, ou seja, tá lá somente os assuntos de ciências e português. Os demais vocês falam com os outros professores, tá? A Proícia e a Promácia. Tranquilo? Então, tem dois arquivos de extrema importância do grupo. O cronograma da semana, certo? Falando o que é que vai ter cada dia da semana. Não deixem de acompanhar. E os assuntos da nossa sondagem de português e de ciências. Tudo muito tranquilo, até porque em português nós estávamos terminando o assunto e fazendo sondagem. Isso foi ótimo, porque para agora nós não temos muitos assuntos. Isso foi excelente, a melhor coisa que eu fiz.
certo? E de ciências a prova vai cobrar o ciclo da água, tá bom? Então, eu vou cobrar 2 capítulos sobre a água. Preferi fazer desse jeito. E aí, sobre o som e o outro capítulo que nós vimos também, eu faço um trabalho algo do tipo quando retornarmos, tranquilo? Gente, ciclo da água ou ciclo hidrológico. Mesma coisa, 6 por meia dúzia. Ciclo da água ou ciclo hidrológico é o mesmo nome dado a esse fenômeno da natureza, onde a água passa por transformações, certo? Ela passa por mudanças do seu estado físico. Eu tenho a água aí no estado sólido, líquido e gasoso, isso mesmo. Os principais estados da matéria, a água está conseguindo tornar-se presente nesse ciclo, certo? Então, vamos analisar com calma. Por que ciclo? Por que ciclo, gente? Ciclo vem de círculo, tá? Porém, não é a mesma coisa. Ciclo quer dizer que eu tenho vários processos onde eles são consecutivos e há uma repetição. Acontece um depois do outro e há essa repetição. Ciclo da água ou ciclo hidrológico. Aqui nós temos um assunto completo nessa imagem, gente. Isso mesmo. Nós vamos falar aqui primeiro sobre as transformações da água. Nesse momento aqui, a água passou por transformações. Vamos analisar as transformações. Nesse primeiro passo, onde ela evaporou, ela ficou em qual estado, gente? Ela estava em qual estado aqui? Vou pegar meu marcador. Vermelho. Aqui ela estava no estado líquido. Não estava? Pronto. Aqui, quando ela sofreu a elevação de temperatura, ela mudou de estado. Ela passou do líquido para qual estado, gente? Muito bom. Gasoso. Vou botar o G aqui de gasoso. Ela ficou no estado gasoso. Aqui, ainda nas nuvens, ela ainda está em estado gasoso, pessoal. Isso mesmo. O que acontece, gente? Para a água passar do estado gasoso para os próximos estados, tem que haver uma organização dos átomos. Isso mesmo. Lembra que falamos sobre átomos? Então, no estado gasoso, os átomos estão muito afastados. Porém, quando vai mudando de estado, começa a ter uma aglomeração. Eita, essa palavra está famosa nesse momento, não é? Então, os átomos começam a juntar-se. Aqui, os átomos já começaram a se unir, se abraçar muito forte, ficar muito juntinho. Então, passou do gasoso para o estado líquido. Tranquilo? Bem aqui perto dessa elevação, certo? Dessa rocha, nós temos a queda da temperatura, tá bom? Então, aqui nós temos um momento onde a temperatura ela está baixa. Gente, quanto mais próximo de zero, mais frio, tá bom? Vamos ter essa ideia de ideia térmica, vamos chamar assim, tranquilo? Então, quanto mais perto de zero, mais frio, tá ok? Quanto mais distante de zero, mais quente. Tipo, a água, para ela passar do estado líquido para o gasoso, ela precisa de, no mínimo, 100 graus Celsius, que é o valor adequado para quando ela começa a ferver e entrar em ebulição. Ebulição é formar bolhas. E começa a evaporar. Porém, aqui está no estado contrário. Ela está sendo resfriada. Ou seja, os átomos que já estavam juntos no estado líquido ficaram ainda mais juntos, tão juntos, que eles passaram para o estado sólido. Claro que os fatores ambientais, como a baixa na temperatura, contribuiu para que isso fosse mais rápido. Então, aqui, onde eu tenho neve, tá? Eu tenho gelo, eu tenho água no estado sólido. Porém, aqui ela ainda está no estado líquido, né? Então, nesse ponto 3, no ponto 4 e no ponto 5, a água ainda está no estado líquido. Muito bom. E aqui no estado 5, novamente, até voltar aqui para o estado 1, onde ela inicia o ciclo, voltando para esse primeiro estado. Tranquilo, gente? Falamos sobre os estados. Os estados da água, os estados físicos da água, tá bom? Eu vou apagar aqui.
Agora que nós já relembramos sólido, líquido e gasoso e como a água se apresenta, vamos falar do que está acontecendo aqui. Bom, nesse momento nós temos alguns processos bem específicos, Nesse primeiro ponto aqui, gente, olha só, nesse primeiro passo nós temos a evaporação. Cadê meu laser? Vou fazer as coisas com laser, apontando para vocês verem aí. Nesse primeiro estado aqui, nós temos a evaporação. A evaporação é o estado da água onde ela sofre um aumento na temperatura e ela muda de estado por causa do aumento da temperatura, tranquilo? Passa do líquido para o gasoso. Então, aqui a água ela foi aquecida por meio dos raios solares. Olha o sol aqui, deixa eu botar uns tracinhos nele para vocês observarem. Pronto. O sol aqui, gente, ele está emitindo raios solares, não é? Vou colocar mais. Pronto. O que é que ele está fazendo? Ele está irradiando. Além de luz, ele está irradiando também energia térmica. Pronto, que é calor. Quando esse calor chega aqui, ó, na água, o que é que ela faz? Começa a ferver, a evaporar, certo? Claro que no fogão acontece de uma forma bem mais rápida, não é, gente? Porque ali nós temos quanto? No máximo 1 litro de água. Na panela de pressão que vai mais água, que demora um pouquinho mais para pegar a pressão, né? Que tem que aquecer aquela água. Mas em rios e mares, imagina só, esse processo de evaporação ele é lento. Não é assim tão rápido, não. Ele é lento, porém ele acontece. Além do sol, outros fatores ajudam nesse processo de evaporação, como os ventos. Tranquilo? Então, o sol, foi o que ele fez? Esquentou a água, não foi? Trocou aqui calor. E aí, essa água passou do estado líquido para o gasoso, acabou se acumulando e formando as nuvens. Isso mesmo, crianças. Nuvens são feitas de vapor de água, tá? Quando eu era criança, eu ficava, meu Deus do céu, nuvem é feita de quê? Minha mãe falava, de algodão, isso aqui lá. Não, minha mãe não mentiu. Não admiro isso aqui, mas mentiu. Ela, porém, queria que eu pensasse que a vida era assim. Muito cor-de-rosa, mas não é. As nuvens, pessoal, elas são compostas de vapor de água, tá certo? Quando eu tenho uma quantidade muito grande de vapor de água, a nuvem vai ficando muito pesada. A nuvem ela é no estado gasoso. Quando diz que ela vai ficando pesada, quer dizer que as moléculas da água elas começam a se juntar. Ou seja, elas começam a ficar mais pesadas do que elas estariam no estado gasoso. O que é que acontece, segundo nós estudamos lá na lei de Newton, a lei da gravidade, que os corpos tendem a irem para o centro da Terra, direcionarem-se ao chão. Então, a água faz o quê? Cai. Quando ela cai, ela forma aí o que nós chamamos de rios, de riachos e córregos, tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui. Ela vai e forma rios, riachos e etc. Chega um momento em que ela encontra um solo permeável, que é aquele solo onde a água ela passa com facilidade, e ela acaba infiltrando. Olha só, aqui no passo 5. E depois retornando ao seu estado 1, retornando a rios, mares, lagoas, e assim começando o ciclo de novo. É assim para sempre? É sim, viu, gente? É assim mesmo. Deixa eu apagar aqui. Eu amo apagar esse quadro aqui. O outro eu não gostava muito, não. Mas esse aqui, ó. Ave Maria, perfeição na Terra. E aí, gente, a água, ela continua fazendo esse ciclo, porque é um ciclo natural, o ciclo hidrológico, ou ciclo da água. Ela vai continuar fazendo esse ciclo. Porém, o ser humano, por meio de ações antrópicas, tudo que for relacionado a antrópico, quer dizer que são nossas ações, viu, pessoal? Ele acaba interferindo um pouquinho nesse ciclo, por um motivo bem específico. Nós alteramos a natureza, tá? Então, aqui tem vegetação, não tem? Lembra que falamos sobre rios flutuantes, que são as plantas responsáveis por mais de 83% da água presente na atmosfera? Quem colocam são as plantas. Elas pegam a água do solo e colocam na atmosfera.
Ou seja, se eu removo a vegetação, eu estou ou não estou atrapalhando o ciclo da água? Estou, gente. Estou mesmo. Então, preservar a floresta amazônica e outros tipos de florestas também é de extrema importância para que a gente consiga viver nesse planeta. Senão ele vai ficar tão quente que a gente vai morrer. Então, não vamos alterar a natureza. Se formos fazer essa alteração, até porque não tem como o ser humano estar na natureza sem causar algum tipo de dano, vamos procurar alternativas para que isso seja com os impactos diminuídos, tranquilo? Bom, conversamos aqui sobre o ciclo da água. Na página 101, vem falando sobre os passos, sobre os estados: evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Antes de passarmos para o finalzinho, vamos aqui. Primeiro passo que aconteceu, gente. Qual estado aqui? Evaporação. Por que evaporação? Porque a água está evaporando. Nesse segundo aqui, aconteceu a condensação. Isso mesmo. A água passou do estado do estado gasoso para o líquido, tá? Condensação é isso. Passar do estado gasoso para o líquido, tranquilo? E aí, nós aqui no passo 3, a precipitação. Precipitação é chuva, gente. Precipitação é quando a água passa do estado gasoso para o líquido, tá bom? Então, aqui aconteceu a condensação, tranquilo? E aí, no passo 4, temos a infiltração. 4 e 5, não é? Temos a infiltração e o retorno dela para cá, tá bom? Não podemos esquecer da transpiração, viu, gente? Transpiração. Vou até ler aqui transpiração para vocês. Parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas que, depois de utilizá-la, devolvem-na à atmosfera por meio do processo de transpiração. A água proveniente das chuvas cai nos rios e lagoas, infiltrando-se também no solo, reiniciando, assim, todo o processo do ciclo da água. Reiniciando por quê, gente? Está dando início novamente. Tranquilo? Transpiração. Pronto, quando você está correndo de um lado para o outro, estava brincando na hora do recreio, jogando bola, brincando de gelinho gelou, lembra? O que acontecia? Quando eu chamava vocês, gente, bora para a sala. O que eu falava? Todo mundo suado. A gente ficava lá embaixo um pouquinho antes de entrar na sala, não é? Por quê? Naquele momento vocês estão transpirando, ou seja, a água do corpo de vocês, ela está sendo evaporada, ela está saindo pela pele. Você fica molhado quando pensa que não já está seco, né? Pronto. Aquele processo ali de transpiração, é colocando a água para fora do corpo, tá? É suando. Desse mesmo modo acontece com as plantas, elas fazem esse processo de transpiração também, tá certo? Então, nesse processo de transpiração, elas colocam na atmosfera o que nós chamamos de rios flutuantes, que é uma quantidade enorme de água que fica presente na atmosfera. Tranquilo, gente? Encerramos o ciclo da água. Então, vamos falar um pouquinho sobre classificação da água. A já vai colocar tudo aqui, que já está ficando mais longa do que eu esperava essa aula. Bom, gente, a água na natureza, ela pode ser classificada em diferentes formas. Nós levamos em consideração o quê? A origem da água e as características que ela tem. Aí classificamos elas de formas diferentes. A água potável, ela é apta para o consumo, ela é tratada nas estações de tratamento, ela recebeu o sulfato de alumínio e o cloro, e esses dois produtos são de extrema importância, porque o que é que eles fazem? Eles matam os micro-organismos que podem contaminar o ser humano, tá bom? Além do cloro, que faz com que a água chegue saudável, saindo lá da estação até chegar na nossa casa, tá bom? E então isso é água potável. As características da água potável, gente, quais são? Incolor, insípida e inodora. Incolor, sem cor, insípida e inodora, sem sabor e sem cheiro, certo? Água fervida. A água fervida é muito tranquila. A gente tem essa água todo dia em casa, juntamente com a água potável. Ela é uma água aquecida a mais de 100 graus, por isso que ela é fervida. Apta para o consumo, incolor, insípida e inodora também, tá? Como eu comentei na última aula sobre a água, ferver a água era um processo de purificá-la, certo? Principalmente em regiões onde não tinha acesso à água filtrada, água tratada, tá bom?
Água da chuva. Eita, água da chuva a gente não vê tanto por aqui não, né, gente? De vez em quando a gente vê. Bom, a água da chuva, ela não é uma água própria para o nosso consumo. Ah, pronto, mas na roça, o pessoal para a água da chuva e bota na caixa. Sim, mas depois eles fazem com que essa água passe por um processo. Aqui, nem tanto, porque nós moramos numa cidade que não é uma cidade grande, é uma cidade de porte médio, não temos grandes níveis de poluição, mas em grandes cidades, jamais uma pessoa vai beber água da chuva. Porque até a chuva sair lá das nuvens e chegar ao solo, ela já foi contaminada pelos gases poluentes, isso mesmo. Então, ela já ficou uma água suja. Esse efeito a gente chama até de chuva ácida, que é uma água suja que corrói monumentos, prédios históricos e tudo mais. Tranquilo? Água termal, água poluída e água alcalina. Quase dá uma trava na língua, né, gente? Água termal, pessoal, ela é aquecida naturalmente e tem ação medicinal. A água que você tem aí na sua casa, que sai do chuveiro elétrico quentinha, não é água termal não, viu, gente? É água aquecida. Água termal, ela é encontrada em fontes naturais, tá bom? Então, ela tem essa característica de ser usada como forma medicinal. Água poluída. Nossa, essa aqui o nome já diz, né? Ela sofreu alterações nas suas propriedades químicas e físicas inaptas para o consumo. A gente não pode beber água poluída. O que quer dizer que sofreu alterações nas propriedades químicas e nas propriedades físicas? Quer dizer que a água ela recebeu objetos sólidos, principalmente, certo? Que aí são alterações nas suas propriedades físicas. E recebeu água suja também, recebeu elementos que a contaminaram, ou seja, alterando a sua composição química, que deixou de ser somente H2O, que é a fórmula química da água, e passou a ser H2O com outros elementos, com chumbo, com ferro, com alumínio. Tudo isso faz com que a água fique poluída e imprópria para a gente beber, tranquilo? E a água alcalina, ela tem um pH alto, ou seja, ela é uma água que não é própria para o nosso consumo, gente, tá certo? Então, ela é sem benefícios, tá? A água alcalina não é própria para o nosso consumo também. Para a gente terminar, nós temos a água mineral. Opa, essa daqui a gente bebe bastante. Obtida por fontes minerais, ou seja, é uma água que é encontrada na natureza e naturalmente ela já vem enriquecida com muitos minérios, certo? Aqui na região nós temos, o mais próximo da gente é algumas cidades na Bahia, Jacobina. Jacobina é uma cidade que tem muitas cachoeiras e tem muitas fontes de água mineral. Na Bahia, como um todo, é um lugar onde possui muita água mineral. Então, ela tem a adição de minérios naturalmente, claro que quando eles vão engarrafar a água mineral, eles podem adicionar outros tipos também. É uma água que, de certo modo, ela é saudável para a gente porque ela repõe no nosso organismo minérios que nós vamos perdendo no decorrer do dia. Então, é água própria para a gente, sim. E água destilada ou deionizada é água pura. Para você obter água destilada, você vai precisar de um aparelho específico caríssimo, que é o destilador, certo? Essa água ela é muito pura, real mesmo, gente. Então, ela não é própria para a gente. Se você beber água pura, ela vai remover do nosso organismo os minérios, ao invés de repor, certo? Então, para que é que serve essa água destilada? Eles usam essa água destilada para fabricação de bebidas, inclusive bebidas alcoólicas, tá bom? Para que não haja alteração no sabor e na composição e tudo mais. Na indústria farmacêutica também, para tratamento com remédios. E na indústria de cosméticos, eles também usam. Então, isso é próprio para indústrias. Não bebam água destilada, tá bom? Não faz bem para a gente. Tranquilo? Excelente. Pronto, pessoal, encerramos aqui a nossa aula, tá? A prova vai deixar agora para vocês a atividade de caderno. Relembrando que essa atividade de caderno